Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é sobre o hip hop na região norte. E para conversar com a gente, eu convidei Ana Suave, que é MC, cantora, compositora, produtora cultural, também formada em jornalismo. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Lu. Um prazer estar aqui com você para falar sobre um tema tão presente na minha vida, não é mesmo? É verdade. E que, assim, faz tão bem, né? Obrigada. Ana, esse movimento cultural, ele tá chegando aos 50 anos de existência, né? É um jovem senhor. Adorei, jovem senhor. Um jovem senhor. É como eu tenho dito, assim, né? Que eu já sou uma jovem senhora, mas tudo bem. E ao longo dessas décadas, ele foi se reinventando, né? Se adequando ali aos locais em que ele foi chegando. Mas eu acredito, assim, que ele tem uma característica básica que ele não perdeu, que é essa questão de ser contra-hegemônico, contestador. Não sei se você concorda com isso. Super. E aí eu queria que a gente fizesse, assim, de início, né, relembrasse aí como é que ele surge. Eu sei que você tem pesquisas também sobre alguns elementos dele, que é o grafite. Sim. Né? Então eu queria que a gente fizesse primeiro esse contexto. Bom, o hip hop enquanto movimento, né, e aí eu acho que é importante realmente ressaltar que ele vem dessa essência política, ideológica e artística para estar reverberando questões sociais de algumas camadas, né, de pessoas, de populações. Então ele nasce inicialmente nos Estados Unidos, nos guetos, né, que a gente chama, ali do Brooklyn, do Bronx. Tem uma série muito boa na Netflix que conta a história, né, de uma forma bem romântica, bem, enfim, divertida e especial, que é The Get Down. Tem 2 temporadas, aquela, fazendo uma boa propaganda, né? Mas é porque eu acho que ajuda a gente, né, a entender um pouco de como foi esse início e também que ele surge por essa questão artística, digamos assim, mas tem esse DNA, de fato, denunciativo, certo? Para estar expondo algumas realidades do que a gente considera a margem, né? Não marginalizadas, como ainda hoje é associado de forma bem pejorativa, mas a margem por estar longe dos centros e por isso ter algumas carências no sentido de coisas básicas, né? Infraestrutura e tudo mais. Então ele surge a partir do que a gente entende como 5 elementos, que é o grafite, que é justamente esses artistas das periferias que tinham essa inclinação para as artes visuais, para as artes plásticas, para a pintura, para o desenho, porém tinham uma carência de estrutura, de espaço, né? Então, já que não ocupavam as galerias, começaram a ocupar as paredes das ruas, das avenidas. Então, surge por aí. O rap, que é a parte também musical. O rap, ele significa ritmo e poesia, né? Então, nasce da poesia e vai se musicalizando a partir de um outro elemento que é o DJ, que aí a gente tem a questão dos samples, né? Que começa com os LPs, os discos, e aí os DJs do hip hop começavam, a partir de uma inteligência ali da engrenagem, a samplear algumas partes de algumas músicas e fazer aquilo em loop, né? Então, os beats, eles são inicialmente e até hoje grandes loops de uma parte de uma música, de um riff de uma guitarra, e fica repetindo, e o MC pegava aquela poesia e começava a rimar naquele ritmo, certo? Então a gente tem aí DJ, MC, o grafite e a gente... Falta dança também, exatamente, né? E aí, óbvio, né, que elas gostam de um bom baile, sempre gostaram. Sim. Então começou também com essa questão das batalhas de dança. Então o DJ soltava os beats e a partir das suas comunidades, vamos trazer para um contexto aqui. Eu sou da Zona Norte, você é da Zona Leste, a gente marcava num lugar e a gente começava a batalhar a partir do play do DJ, entendeu? Então tinha essas competições de break também, que é uma forma de se expressar, é uma comunicação, uma linguagem, né, pelo corpo. E aí também tem essa ruptura, né, que quem é que tinha acesso à dança clássica, essa forma de expressão, né? Então a gente também aí já tem um movimento que vem numa contranarrativa disso tudo também. E por último, mas não menos importante, o que a gente tem como elemento do conhecimento, que é justamente toda
essa organização e sistematização que conta a história desse movimento e que traz, a partir do hip hop, a possibilidade de estar colocando isso de forma educativa, de estar falando sobre esses elementos, a importância deles acontecerem, de onde eles surgem e como que eles podem trazer perspectivas, né? Principalmente para a juventude. Então, acho que é por aí. E aí, como é que ele chega? Aliás, antes disso, como é que são... ele tem muito essa influência negra das periferias, e como você falou, né? De denúncias sociais. E aí, quando ele chega aqui no Brasil, ele chega muito também por essa comunidade, né? Eu acho que Sim. A comunidade negra e periférica é a primeira ali. E a gente vai citar, acho que nos anos ali, final 80, início de 90, Racionais. Sim. Né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa chegada do hip hop aqui no Brasil. No Brasil, ele acontece, né, de forma mais expressiva em São Paulo. São Paulo é considerado o berço do hip hop. Justamente acho que por São Paulo ser um berço cultural, né, que aglomera muitas pessoas em trânsito. Um caldeirão, né? Exatamente. E aí com o hip hop também isso acontece de forma efervescente lá, mas em paralelo também isso foi acontecendo nas outras periferias das outras regiões, né? Mas eu acho que também tem muito a ver com os acessos, né? Apesar de ser um movimento periférico e a gente entender ele começando em São Paulo, até a periferia de São Paulo tem mais acesso que as outras periferias. Então, as coisas chegavam primeiro lá para depois irem reverberando para as outras localidades, né? Então, não à toa, tem os maiores murais em São Paulo, tem uma grande quantidade de artistas do hip hop, de todos os elementos, né? Que inspiraram as outras regiões com toda certeza. Os artistas de lá também nos são referência, mas eu acho que um movimento muito louvável que a gente tem na atualidade é de justamente isso ter acontecido com tanta potência para as outras regiões, que hoje em dia a gente também tem artistas sendo referências para quem está no Sudeste e no Sul, sabe? Artista do Norte, do Nordeste. Acho que isso é muito louvável também. Inclusive, falando disso, né, dessas misturas de elementos, de cultura, quando ele chega aqui na região Norte, acaba se deparando também com a cultura indígena, né? Claro. Isso é muito presente também aqui na cena local? Como é que é isso? Olha, eu acho que hoje em dia, e aí é uma opinião muito particular também, obviamente, eu vejo isso acontecendo com mais quantidade, com mais qualidade no sentido mesmo de argumento, sabe? Eu vejo, até porque eu sinto que a própria região Norte tem passado por um processo de um resgate, de uma retomada de autoestima. Então eu acredito que isso vai reverberar nas nossas expressões artísticas, né? Mas eu acho super importante, por exemplo, até a questão mesmo, por algum tempo a gente discutia isso, do hip hop ser esse movimento que de certa forma é estrangeiro, chega importado pra gente. E por que a gente fica replicando, por exemplo, algumas vestimentas que nem fazem sentido pro nosso clima, sabe? Tipo moletom. Com um calor desse que a gente vive. Então, como que a gente ressignifica isso e continua sendo hip hop, sabe? Pois é, eu fiquei pensando, né? Porque o hip hop, ele é muito urbano. Você até citou essa questão da vestimenta, que é ali o streetwear, né? Sim. Que também é uma influência grande. Mas aqui, pra gente, ele é extremamente urbano ou tem também ali uma questão ribeirinha também? Porque eu vejo que chega nos municípios, né? Tem muitos jovens no interior do estado que são apaixonados por hip hop também e fazem alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Eu acho incrível, eu acho que a gente ainda tem aí um processo, um dever de casa muito grande em relação a estar mais conectado com os nossos interiores, sabe? Com esses outros espaços, com as comunidades ribeirinhas, como você falou. Mas eu acredito que a musicalidade, o rap, ele realmente, de uns 5 anos pra cá, assim, ele se espalhou de uma forma com as crianças e com os jovens, assim, que é absurda. Eu participei de um projeto, né, de educação no interior e a gente lançou, assim, era até sobre a temática do racismo e aí os meninos fizeram, assim, coisas incríveis, sabe? Rimas. Eu tenho até esses vídeos, porque eu fiquei encantada. É impressionante, né? Eu, há um tempo, também trabalho com oficinas para crianças e eu vou em escolas e tal.
E a gente vai com esse intuito de dar aula e a gente recebe uma aula também, né? Porque, enfim, eles têm uma playlist, eles são super atuais, assim, acompanham tudo. Então, tem essa sagacidade também da gente conseguir se conectar por meio disso, né? De olha como eles estão atentos, olha o que eles estão escutando. Mas eu acredito que existem vários nortes dentro do norte, né? Várias Amazônias. A gente tem muitas questões, muitas fronteiras internas também. A nossa logística ela é muito complicada, ela é muito delicada. Eu gostaria muito que a gente pudesse estar trocando mais com as nossas comunidades e estar usando dessa possibilidade do rap, do hip hop, para justamente estar fazendo mais trabalho de formação e de conscientização sobre, enfim, sobre tudo, né? Sobre sociedade, sobre raças, enfim, gênero, também está tratando dessas questões. Mas eu acho que a gente ainda tem um dever de casa muito grande, porque até nas relações com as capitais a gente tem dificuldade. Por exemplo, muitos artistas daqui de Manaus não acompanham a cena de Belém, não acompanham a cena de Macapá, não, entendeu? Então, se a gente está tendo essa dificuldade com quem está nas urbes, ali nos centros, imagina com quem está à margem disso, sabe? Então, eu acho que ainda é uma parte 2, assim, do processo. E tem uma outra dificuldade também, que muitos artistas têm que se deslocar daqui para o Sudeste, né? Para tentar galgar aí novos patamares na carreira, né? Sim, acho que a gente ainda passa por esse processo aí de migração, né? Para, enfim, alcançar outras oportunidades. Eu acho que é um processo importante. Ele não deveria ser tão fundamental, ele deveria ser só importante, mas em alguns casos ele acaba se tornando algo para a sobrevivência do artista, sabe? Acho que essa é uma ferida ainda para quem é artista na Amazônia. Nesse setor cultural a gente vê isso acontecendo de uma forma muito, muito latente ainda, artistas do Norte, do Nordeste tendo que ir para o Sudeste, porque ainda é onde acontecem as coisas, os networkings, a cena é muito efervescente, né? Então, é esse movimento que ainda estamos fazendo. E Ana, você falou da expansão do rap, né? Mas na questão do grafite, por exemplo, eu percebo que hoje tem mais espaços na cidade, né? Você acha que diminuiu esse preconceito? As pessoas ainda têm, não só o grafite, mas a questão da pichação, você acha que diminuiu ou não? Eu não sei se a palavra certa seria dizer que diminuiu o preconceito. Eu acho que a partir do momento, inclusive, a gente tem sempre uma dualidade das coisas, né? Quando você tem um movimento que ele é periférico, que ele é majoritariamente negro, né? E aí trazendo para o contexto norte também, indígena, obviamente que isso não vai ser bem recebido a priori. A virada de chave é quando isso chega em uma camada social que tem poder e que legitima esses processos. E aí ele se torna mais bem recebido pela sociedade, entende? Então, o grafite que acontece na galeria, se a gente for pensar em técnica, ele é o mesmo que acontece na rua. Mas aí a gente vai ter um conflito que a galera, às vezes, não vai considerar que aquilo é grafite, porque aquilo não tá na rua, aquilo tá na galeria, entendeu? Mas aí são essas brechas que a gente consegue adentrar para a gente poder estar dialogando sobre isso e, inclusive, estar, de certa forma, desmistificando, né? Rompendo com esses preconceitos, trazendo essa narrativa de uma a partir de quem faz, por que faz, explicando, né? Mas ainda assim são passos que a gente dá porque existe uma estrutura social que é muito preconceituosa ainda, que é muito racista. Então, ainda é muito delicado, mas eu acredito que hoje, a partir desses acessos, algumas linguagens, né, elas são mais bem recebidas, sim. E quando a gente tem apoios, né, de governo, do estado, município, incentivando que essas linguagens sejam expostas na cidade, sejam feitos murais, a gente também vai conseguindo dialogar de uma forma maior, né? E é devagar, é um trabalho de formiguinha, assim. Uhum. Até nessa questão de visibilidade, né? Quem gosta de hip hop, de repente, e eu tô falando dos vários elementos, né? E de repente não conhece direito a cena local, como descobrir isso, né?
É mais indo para a periferia, buscando... Onde é que está rolando, digamos, as batalhas de rima? Onde as pessoas podem encontrar isso? Bom, acho que nas redes sociais, né, dá para dar uma pesquisada, assim. A maioria das batalhas acontecem, sim, nos bairros periféricos, né, até porque a maioria das pessoas que realiza mora em bairros periféricos, então tem a questão da logística de equipamento, de mobilização, né, de estar chamando os artistas. Então a gente vai ter essa concentração de batalhas mais nas regiões periféricas mesmo, mas eu acho que buscando nas redes sociais os próprios artistas da cidade, acompanhando, né, a gente está sempre se divulgando ações dos outros, então fazendo esse mapeamento você consegue fazer um acompanhamento. E, enfim, tá na rua, tá acontecendo, a vida acontece, né? Esses movimentos, eles acontecem na rua, então tem que ficar atento mesmo. Não, eu te perguntei isso porque eu andei, assim, pra te entrevistar, eu andei pesquisando algumas coisas, né? E eu vi que na história aqui da cidade, do hip hop na cidade, o centro também é um elemento importante. Sim. Por isso que eu tô te perguntando, o centro, ele ainda absorve essa cultura ou realmente tá mais voltado nas periferias? Eu acho que o centro, ele acaba sendo um ponto de encontro, né, para esses movimentos, assim, porque Manaus é uma cidade muito grande. Eu não sei se as pessoas têm muita noção disso. Geralmente não tem, né? Manaus é muito grande. Eu moro em Belém, assim, e Manaus é absurdamente enorme, entendeu? Então, acho que o centro acaba sendo esse ponto de ponto em comum mesmo, né? E para vários movimentos, né? Eu acho que da cena alternativa, do que a gente chama de underground, assim, o centro, ele ainda tem esse calor, assim. Eu mesma vou fazer um evento agora nesse próximo final de semana e eu escolhi como ponto o centro por eu acreditar que facilita a logística para todo mundo chegar. Bom, a gente vai então agora chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais cenário de diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Diversidade, que hoje recebe a cantora e compositora Ana Suave. Ana, eu reservei esse bloco para a gente focar na questão das minas no hip hop, né? Só que antes de eu fazer a minha próxima pergunta para você, eu vou chamar um vídeo com outra diva, né, do hip hop aqui de Manaus, a Rafa Militão. Salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, sou Rafa Militão, DJ, rapper, produtora, nortista, resido na Zona Sul de Manaus, no bairro da Betânia.
tenho meu envolvimento com a música desde os 5 anos de idade, mas só há 6 anos que eu comecei a realmente viver de música, né? Através de uma oportunidade que eu tive dentro da FM O Dia. E estamos aí até hoje, trabalhando com produção cultural, fazendo essa parada girar. E a gente sabe que para quem vem desses lados aqui, não, a gente passa por muitos apagamentos aqui, né? Então a gente tem muita dificuldade, e eu nem falo só por mim, a gente costuma dizer que Manaus é um cemitério de artistas. E a gente nem vai longe, é só ver a forma como os órgãos públicos tratam a gente aqui. E é um corre do lado, velho. A gente tem que lutar para não adoecer da cabeça, lutar para conseguir sobreviver, porque as pessoas não enxergam isso como uma profissão e tendem muito a valorizar o que vem de fora, entendeu? Então, a minha forma de conseguir fazer o meu rolê acontecer é me movimentando. Sabe, tá nesse trânsito, inclusive, com a galera do Sudeste e movimentando e acontecendo, porque se a gente tentar se manter só aqui, não tem como. A galera parece que vive de sabotar a artista regional o tempo todo, então é complicado, é uma luta, uma guerra. Eu comecei tocando no Amor Eu Vou Dormir, eu não tinha nem computador, não tinha nada, até o meu pendrive que eu usava pra tocar era emprestado, entendeu? E aí, eu fui construindo isso tudo. E nessa construção eu passei muito tempo correndo só. E sendo uma mulher preta, trabalhando na noite, numa profissão que é como é que é? Majoritariamente denominada por homens, entendeu? E tocando funk proibidão, entendeu? Música de favela, música de quebrada, e as pessoas não estavam acostumadas com isso. Então eu precisei tomar uma postura, saca? Tipo, a galera me vê muito séria e posturada no show. Isso é sobrevivência. Isso aí é tática de sobrevivência pra gente conseguir. Porque os caras são machistas pra caramba. Porque os caras, se puderem, eles estão te sabotando toda hora. Porque se tu não der confiança pra contratante, entendeu? Eles vão te cortar de vários lines e vai de disposição. Quem tem disposição pra estar no corre, saca? Então, muito da minha carreira foi baseada nessa disposição mesmo e de, sabe, segurar as pontas, sustentar mesmo. Olha, essa parada aqui, vocês não vão ultrapassar esse limite comigo. E aí hoje a gente passa por outro problema, entendeu? Que hoje a minha equipe de rua, principalmente, ela é toda preta. Os meus dançarinos são pretos, meu road é preto, entendeu? Todo mundo é preto, pô. Galera que faz as minhas filmagens é preta. E a gente vê como que é difícil para as pessoas lidarem com isso no backstage, saca? Já aconteceu agora mesmo, a gente nem vai distante. Final de semana passado, foi tocar num evento grande e a gente foi barrado. E a banda de um outro artista que ia estar também no mesmo line passou direto. Eu digo, por que que eles estão passando direto? A gente tá uniformizado, a gente tá com crachá, a gente tá com tudo aqui e tá sendo barrado. Por que que vocês estão revistando as nossas coisas e não estão revistando as coisas deles? Entendeu? Então é esse tipo de coisa que a gente ainda precisa estar passando e enfrentando na noite. Ser artista em Manaus é extremamente difícil. Eu acho que não é uma parada que eu compartilho sozinha, saca? Eu vejo várias violências acontecendo com outros artistas amigos também. Assim como eu vi com a Karen, assim como eu já vi com Dakota, enfim. Vários outros, saca? Então a gente se cansa muito, é isso, pô. Parece que é só tu mesmo pelo teu corre, quem poderia estar fortalecendo não tá, entendeu? Quem tem cacife e poder pra estar fortalecendo não fortalece e a gente vai adoecendo, mano. Então toda hora, isso é uma coisa que já passou muito pela minha cabeça. Já cansei de estar em 4 shows marcados numa noite, tipo, no intervalo desses shows, mano, tá chorando de cansaço e pensando, Manaus não merece a gente, mano, saca? Então isso é uma recorrência, mas é um negócio que eu também falo. Se Manaus é um cemitério de artista, eu não aceito morrer nessa parada, tá ligado? Eu acho que a gente precisa muito desse movimento, de ir e vir, entendeu? Pra mim, na minha visão, funciona como um hackeamento. Porque eles vêm de lá, catam nossas paradas aqui e descem dizendo que isso é deles. Não é assim, sabe? Eu acho que tem muita gente na disposição de se colocar num lugar mesmo e, porra, esse negócio aqui é nosso e a gente não vai abrir mão. Então, quando a gente faz esse movimento de ir e voltar, para mim, funciona muito como um hackeamento. Eu aprendi muito disso com a Uira Sodoma. A Uira me ensinou muita coisa sobre isso, até porque ela é uma pessoa que está hackeando o mundo, né? Em lugares muito mais difíceis do que os que a gente tem ido. Europa, Áustria,
saca? Então eu aprendo muito sobre esses movimentos. O Ira também, várias outras pessoas que fazem esse movimento, a Ana Suave, a Karen Francis, o Vitor Xamã, saca? Dakota, mano, a gente passou 6 meses morando juntos no Rio de Janeiro e foi aquele jeito. E tem muita coisa pra rolar. A gente vem aí lançando EP agora, a gente vem pra mais uma temporada no Sudeste, e vem muita coisa. Clippings e várias coisas de publicidade. Ixi, mano, campanha do Sebrae vai sair aí agora. Expo Manaus Beleza 2023, e a gata tá lá. Várias parcerias, Kenny, muita coisa. Muita coisa rolando. Vai ter mulher preta nortista, filho. Vão ter que engolir de qualquer jeito, pô. Você conferiu o vídeo com a Rafa Militão. Eu quero deixar aqui também o meu abraço a ela e agradecimento por ter participado aqui com a gente. E desejar muito sucesso, Rafa. Voa, amiga. E aí, Ana, eu queria perguntar pra ti como é que é ganhar espaço nesse ambiente, né? Que assim, foi durante muito tempo um espaço muito masculino. E muitas vezes também acusado até de ser machista, misógino. Como é que foi esse processo? Aliás, desculpa, não só pra ti, mas assim, o que você percebe na cena, né, entre as meninas. Certo. Acho que o primeiro ponto, que eu acho que é muito importante de ressaltar, as mulheres no hip hop, elas não ganham espaço. Elas conquistam esse espaço, porque ninguém dá, entendeu? É na base mesmo do enfrentamento, do pé na porta, e vai ter que ter, entendeu? Ainda é um processo, mas eu acho que a gente já fez avanços muito significativos, muito mesmo. O cenário artístico, eu acho importante falar isso para que isso não vire uma questão de um movimento, de um segmento, né? Não é que o hip hop é machista e racista, a sociedade é isso. Então, obviamente que essa expressão cultural ela também será, porque ela vai reverberar o que a sociedade é. Entende? Mas eu acho que assim como socialmente estamos fazendo avanços, já fizemos muitos, o cenário também faz, né? É justo que faça. Então, eu penso que hoje a gente já tem, só o fato de ter mais mulheres ocupando esse espaço e sendo reconhecidas nessa ocupação, porque ocupar as mulheres sempre ocuparam, elas não eram reconhecidas, elas não eram consideradas protagonistas disso, sabe? Então, eu acho que esse é um grande avanço que é, enfim, especial e muito importante, né? Que hoje em dia a gente tem mulheres ocupando mais as line-ups dos festivais. Óbvio que num número bem menor que os homens, sim. Mas antes nem se tinha, né? Então, eu acho que sim. Inclusive nos próprios lançamentos, em números, em playlists, né? Em streamings nas plataformas. Então, a gente consegue ver as MCs, as rappers também tendo visibilidade e mais reconhecimento, né? Agora a gente vai para outros enfrentamentos para que isso não seja uma conquista única e tão frágil. A gente precisa estabilizar isso, a gente precisa que tenham mais, né? E aí também quando a gente pensa em comunidade LGBT, mulheres trans também que cantam rap, homens trans, né? Queers, enfim, que são outras frentes de atuação e que ainda são um número menor dentro do cenário. E aí, mais uma vez, não é um número que, porque não existe, é um número que não é reconhecido, que não tem o protagonismo que deveria ter. Mas eu sou bem feliz de, inclusive, ser uma dessas representantes, poder falar sobre isso e nas oportunidades que eu tenho também puxar as outras manas para estarem comigo, porque é assim que faz sentido, né? Não adianta eu ser uma bendita entre o fruto, assim, tipo, só eu lá, entendeu? Isso não faz sentido para mim. Então, eu quero ver mais mulheres ocupando esses espaços e recebendo os mesmos cachês sobre isso também, sabe? Acho que é bem por aí. Entendi. E outra coisa, assim, suas músicas, elas têm mensagem de empoderamento, também de denúncia social, né? Tem uma música que você fala da questão do mito do boto, né? E aí, o cenário hoje do rap, assim, a gente pode dizer que no caso das mulheres, né, é feminista, ou muitas meninas ainda têm medo de repente, se apresentar com esse título de feministas, para não serem ali rotuladas? Essa é uma boa questão.
Eu não sei se eu posso dizer que ele é um cenário feminista. Eu acho que a luta ela tem que ser para que a gente faça o que a gente quer fazer. Primeiro, para que a gente exista. Depois, para que a gente seja reconhecida nesse espaço. O que você vai fazer com esse espaço, aí eu acho que vai da particularidade de cada artista, sabe? Do compromisso que ela tem, da mensagem que ela quer passar, porque a gente vai entrar numa camada que ela é muito delicada, porque o que pode ser considerado um enfrentamento para mim, a minha colega do lado, ela pode fazer o mesmo enfrentamento usando uma outra estratégia, entendeu? Uma outra arma, digamos assim. E aí isso vai desde, tipo, da forma como eu me visto, dela ser uma forma em que eu quero passar uma mensagem e eu quero ser respeitada, e a minha amiga que também canta tem uma outra estética que também comunica uma coisa e que também quer ser respeitada e tudo mais, sabe? Então, é muito complexo, assim, para eu conseguir rotular. Tipo, é um cenário feminista. Eu acredito que o movimento feminista, mulheres que se identificam com essa ideologia, não só feminista, né, mas movimento de mulheres organizadas politicamente, né, que não necessariamente precisa da chancela do feminismo para acontecer. Esse movimento ele foi muito importante para que hoje a gente consiga estar em mais pé de igualdade, sim. Agora, se todas as mulheres, se a gente vai ter uma cena do hip hop feminino, feminista, aí já é uma outra história, entende? Eu acho que a gente precisa, inclusive, ter esse lugar da presença da mulher firmado tão de forma consistente, para que justamente ela tenha a liberdade de escolher se ela quer ou não agir de forma política, ideológica, sabe? Não desmerecendo quem quer e não desmerecendo quem não quer, mas reconhecendo que tem uma história sobre isso, sim, para que a gente tenha avanços, né? Acho que é isso. Entendi. Ana, e como é que surgiu para ti essa tua escolha, né, por um lado mais político das músicas, do teu trabalho? Bom, eu sempre fui uma jovem muito inquieta, né? E eu sentia que reverberava muita coisa em mim, muita coisa que eu passava, da minha vivência, né, enquanto uma mulher negra e afins. Então, não sei se teria uma outra forma de fazer o que eu faço se não fosse também trazendo esse aspecto político, porque sou um ser político, né? O meu corpo comunica, a forma como eu me visto, a forma como eu falo. Então, é como se fosse algo que está orgânico mesmo na minha atuação, sabe? E eu sou feliz porque eu acho que isso traz... Eu consigo ser feliz nessa conexão de, através da minha arte, também estar conseguindo plantar algumas sementinhas, assim, sabe? Fazer as inquietações e mexer com as estruturas, assim. Legal. Então a gente vai chamar mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Cenário Diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia.
Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cenário Diversidade e eu quero te convidar para acessar as redes sociais, né, aqui da revista. Lá você vai encontrar os episódios anteriores do nosso programa e dos demais produtos, né, que são feitos aqui pela nossa equipe. Bom, Ana, a gente terminou o bloco anterior já antecipando um pouquinho aí, né, da tua vida, da tua carreira. E eu queria saber como é que foi que chegou o hip hop na tua vida. Né? Você que era ali uma estudante de jornalismo e aí de repente muda assim totalmente e se torna a Ana Suave. Sim, esse movimento da minha vida aconteceu por meio de uma oportunidade da universidade, que eu ganhei uma bolsa para estudar no Pará. E aí nesse trânsito eu comecei a me envolver com movimentos sociais, né? Com organizações do terceiro setor. E foi aí que eu tive encontro com o movimento hip hop e deu um match assim na minha vida de tudo que me inquietava, de tudo que fazia sentido, por ter esse aspecto muito de denúncia, juventude, negritude. Então eu falei, opa, é aqui que eu me encontrei. Mas já de cara eu percebi essa lacuna em relação à presença das mulheres. Então eu fiquei muito inquieta e motivada também a fazer de alguma forma algo sobre isso, sabe? Ocupar esse espaço e gerar ali, enfim, algum burburinho, alguma coisa para ver mais mulheres, já que era um movimento que eu gostava tanto de participar. Eu gostaria de ver mais pares minhas ocupando também, ouvir as meninas rimando, ver as manas grafitando, sabe? Eu queria de alguma forma contribuir para que isso fosse mais possível. E quando eu vi, eu estava lá fazendo acontecer. Mas assim, tu já tinha esse lado de fazer composições? Não. Porque você escreve também, né? Tem Sim. livro lançado. Sim, não. Eu não tinha nada disso, assim, de escrever poesia. Não, acho que de uma forma que eu considerasse que aquilo... E aí tem essa questão também, né, que após adentrar no movimento veio essa reflexão de que, tipo, nós mulheres, desde criança, a gente ganha um diário, né? Tipo, escreve aí o que tu sentes e tal, mas não mostra pra ninguém, certo? Então... Eu lembro de novinha escrever poesias e achar que aquilo estava horrível, não sei o quê. Então, também passou por esse movimento de um resgate de uma autoestima sobre o que eu vivo, e o que eu sinto e o que eu penso tem o seu valor. É importante, sim, sabe? E pode ser algo... uma possibilidade de ser compartilhado com outras pessoas também e fazer sentido para elas também. Ana, e como é que surge a questão do Slam Dandaras do Norte, né, que é um dos projetos que você tem? Sim, eu fiquei na gestão, né, eu criei o Slam Dandaras do Norte em 2017, eu fiquei na gestão dele por 2 anos, até 2019. Ele foi meu projeto pontapé para eu fazer o que eu faço, assim, hoje em dia, né, para eu conseguir cantar, inclusive. Quando eu me mudei para Belém, eu fui muito nesse desejo de criar um projeto que fosse voltado para as mulheres, para elas se expressarem. E eu estava com a perspectiva do rap. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que a gente não tinha esse cenário de fato ocupado por mulheres.
Então, eu já conhecia o slam, né, de acompanhar os outros movimentos que aconteciam em outras regiões do Brasil, e eu vi ali uma oportunidade de, já que o rap é ritmo e poesia, vamos começar pela poesia, vamos começar pela batalha da palavra falada. E aí ele nasce como o primeiro projeto de slam da região norte, feito por mulheres e para mulheres, né? Então isso também tem um significado muito simbólico, né, e histórico para mim, na minha trajetória. E é muito curioso, porque eu crio esse projeto para oportunizar que mulheres falassem, mas ele também foi uma oportunidade para, inclusive, eu mesma falar, né? Eu consegui me enxergar nesse lugar de poeta inicialmente, para depois, inclusive pela provocação de outras mulheres que eram do grupo, começar a cantar. E aí, você não musicaliza essas poesias? E aí, bora cantar, Ana, bora cantar. E aí foi aí que eu virei MC. Foi um processo que foi muito numa vontade de fazer para outras mulheres, mas acabou servindo muito para mim também, para o meu próprio empoderamento. Que maravilha! E quais são os projetos atuais, né, de Ana Suave? Bom, vem muito aí, viu? Assim, no final do ano passado eu lancei um álbum em parceria com outra MC, que é a Bruna BG. Foi um álbum que veio pela Natura Musical, é o Ritual das Candeias, que você até citou uma música que fala sobre a denúncia do Boto. Ele é um projeto que ele traz como guarda-chuva essa vivência, né, de mulheres negras da Amazônia. Então a gente tenta trazer essa perspectiva, desmistificar algumas questões, né, e também trazer à luz que, sim, enquanto mulheres passamos por muitas questões, por muitas violências, porém, quando você pensa em algumas realidades, em algumas regiões do país, essas mulheres nem têm acesso aos meios para fazer algumas denúncias. Na verdade, elas nem sabem que elas estão passando por algumas violências, entendeu? Quando a gente pensa em comunidades ribeirinhas, quando a gente pensa, sabe, o nosso Brasil profundo, né? Lugares que essa informação que parece que ela está posta para todo mundo, ela não está posta para todo mundo. Então a gente usou desse projeto para trazer à luz a isso, para colocar em foco. Eu acho que ele ainda vai reverberar muito, assim, ele ainda tem muito para falar. Agora nesse segundo semestre também eu estou lançando uma experiência, que é a Experiência Vagrão, que é do meu EP. Então agora no mês de setembro todo mundo pode ficar de olho nas minhas redes, que ele vai ser lançado. Foi um projeto que eu gravei em Manaus, inclusive. Eu nunca tinha gravado nada de audiovisual com uma equipe daqui. Então, foi uma realização para mim também, porque todo o meu trabalho, ele, de certa forma, se estruturou muito em Belém. E somente ano passado, que eu esquematizei uma ponte aérea e fiquei 1 ano fazendo Manaus-Belém, assim, que eu consegui ter uma vivência, criar uma fanbase aqui também. E para mim foi muito especial, sarou uma ferida assim que eu tinha muita vontade de me conectar com a minha cidade, né, de origem, e poder realizar algum projeto meu também. Então tá vindo muito aí. E nesse segundo semestre também a gente tem uma efervescência de festivais, né, independentes que acontecem no cenário nacional. Então também tá vindo a agenda de shows aí, quem acompanha as minhas redes vai poder estar verificando onde eu vou estar, porque eu tô sempre em algum lugar. Tô sempre em trânsito. É verdade. Ana, então assim, eu queria agora abrir um espaço para você fazer suas considerações finais. Até assim, é o que você falou, né? Tem essa capacidade de agregar outras manas. Então, de repente, não sei, convidar essas manas para, de repente, não só participarem aí do rap, né, de outras vertentes do hip hop, mas das artes em geral. Perfeito. Bom, eu acho que as minhas considerações finais, elas iniciam com um agradecimento a você e a toda a sua equipe pelo convite, de eu estar aqui falando um pouco da minha história, né, do meu trabalho e também do meu ponto de vista sobre algumas questões, né, sobre o hip hop, esse movimento que eu ocupo com muita alegria, com muita honra. Assim, eu sou muito realizada de fazer o que eu faço. Isso me oportuniza conseguir falar com um número de pessoas que com certeza eu não conseguiria falar se eu não fizesse o que eu faço. Então acho que daí já é o meu grande mérito, né? O privilégio de eu subir no palco, a responsabilidade que é pegar o microfone
e fazer o meu trabalho, né? Porque ele é o meu sonho, ele é a arte, mas ele também é um compromisso. E a partir desse compromisso, uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar é que a gente é colocada nesse lugar de ser uma referência. Não sou eu que digo isso, né? As pessoas dizem que a gente Sim. mas eu aceito, eu acho que é muito honroso, mas também é... E rapidinho, te cortando, a gente... Só quando tem esse reconhecimento, você só é uma liderança mesmo quando os outros te reconhecem, né? Você não pode dizer, eu sou tal coisa. Não. Tem algumas pessoas que dizem, mas... mas assim, né? Enfim. Brincadeiras. Então, uma coisa que eu sempre enfatizo é que eu sou muito grata por esse reconhecimento. Ele é louvável e, enfim, eu tento fazer ele valer muito a pena. Mas a minha realização mora, assim, é que bacana que eu posso falar sobre o que outras mulheres sentem e passam também, mas que eu possa ser essa sementinha que incentiva elas a falarem por si, sabe? Porque eu não quero estar em espaços onde só a minha voz está ecoando, sabe? Eu quero ouvir outras mulheres falando sobre o que elas vivem, o que elas passam, o que elas sentem. Apesar da gente ter esses encontros, só a gente sabe, né? Somos os nossos universos, assim. Então, eu acho que o meu trabalho é conseguir fazer com que meninas vejam que esse é um espaço possível para elas, é concreto, sabe? E mulheres também, porque nunca é tarde, sabe? Para você falar o que você quer falar e vai ter sempre alguém que vai se identificar com o que você passa também, sabe? Então isso quando tem esse encontro, é aquela validação de que, nossa, eu não tô sozinha passando por isso, sabe? Mas é tão importante que eu fale, que você que tá vendo fale, sabe? E eu acho que é um caminho que não tem volta quando você descobre esse poder. É verdade. E assim, eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, né? Eu estava esperando que a Ana chegasse aqui em Manaus para ter essa oportunidade, agora aconteceu. Assim, eu fico muito feliz de ver a mulher que você se tornou, porque conheci a Ana muito novinha ainda. É verdade. E assim, é lindo ver a tua trajetória, né? E justamente isso, né? Essa pessoa que consegue agregar e inspirar outras pessoas. E eu já fico emocionada. E é isso. Ana, obrigada. Muito axé. Caminhos abertos para você. E é isso, gente. Agradeço também, né, você que nos acompanhou. E eu já te deixo o convite para a próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, mais Cenário Diversidade. Até lá!